Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre como dimensionar uma viga sem utilizar as tabelinhas comumente aí difundidas nos livros. Hoje eu vou apresentar para vocês a metodologia no qual uma simples equação da taxa de aço vai resolver o seu problema para armaduras simples. E, obviamente, nas próximas aulas nós vamos discutir sobre as diversas possibilidades delas e falar um pouquinho sobre aquele roteirinho que eu apresentei na aula anterior. Então, bora lá que tem muito conteúdo hoje. Se você não me conhece, eu sou o professor Vital, engenheiro civil, adoro engenharia das estruturas e também as engenharias correlatas, as disciplinas correlatas, geotecnia, que aí vem a mecânica dos solos, que a gente aprendeu muito lá na faculdade, vem hidráulica e diversas outras disciplinas que nos auxiliam e muito no dia a dia de trabalho. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre taxa de aço para armaduras simples em viga de concreto armado. Como utilizar uma única equação e não ficar dependente daquelas tabelinhas, né, que tem lá no livro Concreto Armado Eu Te Amo e diversos outros. Então essa metodologia é uma metodologia muito bacana. Se você está gostando do conteúdo, não deixe de compartilhar, se inscreva no canal para você receber várias notificações, novos assuntos e vamos em busca do conhecimento. Bom, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo, na descrição desse vídeo tem diversas sugestões de livros, sugestões de curso e todas elas apoiam o canal. Ou seja, se você adquirir qualquer produto que seja, só entrando nesse link aqui da Amazon, eu recebo uma comissão pela compra que você efetuar por meio desse link e isso ajuda muito o canal a crescer. E da mesma forma, se você comprar qualquer curso, que seja lá na Engeduca, que seja na Hotmart, por meio desses links ou utilizando o cupom de desconto, você vai estar contribuindo também para o crescimento do canal. Então, pessoal, vamos continuar, que tem muito assunto bacana para a gente discutir. Bom, na última aula eu apresentei para vocês esse roteirinho. Na verdade, esse roteirinho é uma construção que a gente vai fazer aos poucos. E esse roteiro resolve todos os problemas relacionados a dimensionamento de vigas, seja ela viga retangular, é óbvio, solicitado a flexão simples, viga retangular, viga T, viga com armadura dupla, viga T com armadura dupla. Bom, mas para vocês entenderem, né, a conceituação, é muito importante vocês entenderem esse sujeitinho aqui, que ele é chamado de momento reduzido, K, porque até mesmo o primeiro dado que vocês vão ter que dimensionar nesse roteirinho é momento reduzido. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o momento reduzido, é importante entender que essa conceituação vem lá do estudo de domínios de deformação. Então perceba que nós temos aqui o domínio 2, existe o domínio 1, domínio 3, domínio 4, tem o 4A e o domínio 5. Então, quando a gente está falando sobre vigas, basicamente, solicitadas a flexão simples, domínio 2, 3 e 4 são domínios de deformação mais comumente aí utilizados ou resultado do nosso dimensionamento que vocês vão encontrar. Então, quando a gente parte lá para o domínio 5, é uma seção completamente comprimida, quando a gente parte lá para o domínio 1, é uma seção completamente tracionada. E é interessante entender que nós temos diversas informações nessa conceituação de domínio, desde a área comprimida da minha seção transversal, ela aqui, olha, desde as deformações, né, que nós temos, até as deformações máximas de compressão e tração. Então aqui são as deformações de tração e obviamente associadas a todo esse contexto nós temos também as tensões, né, que são originárias aí das solicitações. Bom, se a gente fala então de domínios, percebam, eu parto de um sisteminha com pouca solicitação à compressão na minha seção transversal e o máximo de solicitação à tração nessa seção transversal, né? E eu vou até o máximo que eu consigo solicitar a minha peça à compressão até quase que o mínimo que eu estou solicitando a minha peça à tração. Ou seja, pensem aqui embaixo como a minha barra de aço,
cada vez menos sendo solicitada, e pensem aqui como a minha seção transversal do concreto cada vez mais sendo solicitada. Então, quando a gente trabalha com domínios de deformação, nós estamos correlacionando as deformações que surgem na minha peça versus tanto os resultados, mas a gente correlaciona com as propriedades geométricas. Eis que surge então uma equação dita equação de compatibilidade da minha seção transversal. E vocês vão ver que isso daqui é fenomenal. Por quê? Se eu conheço uma dessas deformações, digamos que eu conheço a minha deformação, a compressão do concreto, eu estou levando ele até o limite máximo de compressão, então é o limite máximo de deformação. Eu sei que a área comprimida é uma incógnita para mim até o momento, ou seja, o quão a minha seção transversal ela está comprimida. Mas eu tenho pleno conhecimento da minha altura útil, porque eu obtenho isso geometricamente a partir do momento que eu sei onde meu aço está alocado, que eu sei também as propriedades geométricas da minha seção. E eu, sabendo então as deformações à tração, o quão o meu aço está sendo solicitado à tração e o quão ele está deformando, eu consigo, por meio dessa equação de compatibilidade, que é nada mais do que uma relação de triângulos. Esse triângulo está para esse triângulo, ou seja, essa altura está para essa altura, assim como essa deformação está para essa deformação. Então, essa equação de compatibilidade me dá informações muito importantes e eu consigo, ora, caracterizar e identificar, né, em qual domínio de deformação a minha seção está, ou identificar o quão eu estou aproveitando daquela minha peça, da minha seção transversal, ante a solicitação à compressão, ante a solicitação à tração. Bom, por que eu falei isso, né? Obviamente, porque quando a gente parte para o dimensionamento das vigas para determinar aquela equação da taxa de aço, né, que eu acho que é o objetivo ou o desejo de muitas pessoas entenderem a origem dessa equação, eu vou apresentar de uma forma bem simples, mas o conceito é este. Basicamente, quando eu tenho uma peça solicitada ao momento fletor, nós estamos falando aqui de momento fletor de cálculo, naturalmente eu vou supor que naquela região tracionada existirá uma taxa de aço que eu ainda não sei, e é o que eu quero descobrir o quanto de aço eu preciso colocar aqui para a minha seção transversal estar em equilíbrio. E eu sei também que existe uma área AC qualquer, que é a área de concreto, no qual minha peça ela tem ou ela contribui para a resistência à compressão. Naturalmente, né, como a gente viu que o concreto ele é um elemento não linear, então as tensões que surgirão naquela região, a compressão, são tensões não lineares. E o que a gente faz, como um bom engenheiro, nós simplificamos. Então a gente sempre simplifica esse diagrama. Então eu vou trabalhar com um diagrama simplificado que, de forma simplificada, ele representa nada mais do que uma área solicitada a uma tensão de compressão uniformemente distribuída. Mas é toda a área? Não, apenas 80% dela. Ela vai estar sujeita. E eu sei que a tensão máxima que eu vou solicitar à minha peça é aquela tensão já considerando todos os efeitos de redução na resistência do concreto. Então essa daqui é a minha tensão de compressão máxima, a minha área, que é 0,8x vezes B. E, naturalmente, se eu sei que tensão é igual a força sobre área, o que eu tenho? Eu tenho uma força resultante. Então, eu tenho uma força agindo sobre a minha peça. Da mesma forma, acontece com o aço, só que o aço é mais simples. Por quê?
que a tensão que surge no aço é aquela tensão S. Eu sei que a força que surge no aço é uma força de tração sobre uma área S que eu não sei e é o que eu quero identificar. Então, toda a minha incógnita vai girar em torno desse sujeito. Então, percebo que é isso que acontece. Se eu tenho que a minha peça ela está em equilíbrio, minha peça não está girando no espaço, minha peça não está andando no espaço, nem para cima nem para baixo, então quer dizer que ela está estática. Então esse é um problema de estática. Força é igual a força, força num sentido é igual a força no outro sentido, elas se equilibram, então a resultante é nula. Da mesma forma eu tenho que um momento fletor qualquer vai ser nulo também, porque a minha peça não está girando, não está indo para baixo para cima. Então são dois equilíbrios básicos que, substituindo tudo o que eu tenho de informação na minha peça, vai me dar essas duas equações. E essas duas equações têm apenas uma incógnita, que é a taxa de aço, que é o meu AS que eu quero saber. O que nós fazemos a partir de agora é juntar essas equações, equilibrá-las e usar artifícios tais quais me ajudem a resolver o meu problema. Então, por exemplo, eu tenho que meu momento fletor, né, isolando, eu sei que isso tudo aqui é o meu MD, isolando todo mundo, ele é compatível, ele é igual a uma equação muito maluca, que é 0,8x sobre D, 1 menos 0,4x sobre D, que na verdade, isso tudo aqui, só aproveitando, se vocês desejam que eu faça passo a passo, né, desvendar essa equação passo a passo, deixem aqui no comentário o interesse, que aí a gente produz um vídeo só destrinchando essa equação. Mas eu acredito que é simples, né, de vocês desvendarem esse mistério, até mesmo porque para poder treinar e descobrir a origem disso tudo. No final das contas, eu falei com vocês que o K é um momento reduzido. Olha o sujeitinho K aqui. K é um momento dividido por um punhado de trem, punhado de coisa. Então, esse punhado de coisa ele está reduzindo o meu momento. Por isso, nós chamamos o K de momento reduzido. E da mesma forma, utilizando artifícios matemáticos, se eu sei que isso daqui eu chamei de K, e se eu chamar alfa igual a 0,8, desculpe, se eu chamar alfa de x sobre D, se eu chamar alfa de 0,8x sobre D, ou seja, isso daqui para mim é alfa, isso daqui para mim é alfa sobre 2. E se eu boto o alfa para fora da minha equação, eu tenho alfa igual a 1 menos alfa sobre 2. Então, percebam que eu criei um artifício matemático que vai me auxiliar a desvendar o que eu preciso. E no final das contas, nós encontramos essa relação. Então, olha só que interessante. Se eu tenho que K é igual a alfa 1 menos 0, alfa sobre 2, isso daqui é nada mais do que uma equação de segundo grau. Percebam que eu posso usar de uma relação ou usar de uma representação gráfica, eu acho que ficaria melhor, dessa equação. Então, graficamente, o K, que é o meu momento reduzido, ele vai representar a transição dos domínios de deformação, transição do 2 para o 3, eu tenho um ponto característico, transição do 3 para o 4, eu tenho um ponto característico, e isso relacionando momento reduzido versus meu alfa. E olha só que interessante, sabendo que trata-se de uma equação de segundo grau, eu vou ter duas respostas, alfa 1 e alfa 2, porém, uma das respostas não tem significado físico para mim, só que a outra nada mais é do que uma relação entre o que eu preciso, 1 menos raiz de 1 menos 2k. E essa relação ela é muito importante para a gente conseguir encontrar a solução do meu problema. Então, por meio
dessa equação, agora já com a taxa de aço isolada, eu consigo identificar, sabendo que K é igual ao meu momento reduzido dividido por 0,85 de FCD, papapá. Sabendo o valor de K, eu consigo identificar a taxa de aço necessária. Por quê? Porque eu tenho a altura útil da minha seção transversal, eu tenho a largura, eu tenho a resistência mecânica do concreto que eu defino lá no início, e eu tenho também a tipologia de aço que eu vou utilizar, que é, muitas vezes, o CA50. Dessa forma, a gente consegue, então, identificar o quanto de aço eu preciso na minha seção transversal a partir de uma solicitação. É uma solicitação reduzida. Não quer dizer que eu estou pegando meu momento fletor e reduzindo ele. Não, na verdade é um artifício matemático que nós utilizamos, que é o momento reduzido para obtenção da taxa de aço. Todas as informações intrínsecas àquela solicitação, elas são carregadas dentro desse coeficiente K, momento reduzido. E isso é interessante porque, a partir desse momento, nós não temos mais a dependência do uso de tabelas. Na verdade, eu consigo, por meio dessa equação, calcular a taxa de aço firme, que é aquela taxa de aço, se eu precisar de 3, 4 casas depois da vírgula, eu consigo. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu trouxe para vocês, essas informações, e na próxima aula a gente vai trazer ainda mais conteúdo, seja armadura dupla, armadura com seção T. E o interessante, olha só, que essa equação ela também é aplicável a lajes solicitadas a flexão simples, porque eu tenho a largura, eu tenho a altura, então, consequentemente, eu consigo também dimensionar essa minha estrutura a partir dessa equação. Então, não perca as próximas aulas que a gente vai discutir muito sobre isso. Um grande abraço.